posso sentir pela unção. Chama, chama, chama de fogo, chama, chama, chama de fogo, chama, chama de fogo, Deus mandou renovo, chama de fogo, chama, chama, chama de fogo, chama de fogo, Deus mandou renovo. O mal me tem tentado querendo irmão a você derrotar. Mas digo, nosso Deus é tão forte, venceu até a morte pra vitória estar. Agora é só você querer, então vai ver na sua vida. Então eu Shaddai. Então pode glorificar, se a chama de fogo tá queimando todo mal. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou renovo. Chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus tá cortando os laços, tirando os laços, pesados também. Os mares está abençoando, enxugando o pranto de quem vive a sofrer. Você que não sente o poder. Boa noite, Denise Oliveira. Seja bem-vinda, amada. Você vai viver, e a chama do alto também queima você. Chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama de fogo. Deus mandou renovo. Deus mandou renovo. Fogo. De novo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado é o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele é fiel. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Hoje nós vamos falar de Pedro. Mas, Senhor, Deliviana, estava sumida, menina. Tudo bom com você? Estava sumida. Hoje nós vamos falar de Pedro, Mateus 4, 18. Aleluia. Se glorificar. Pode ser o Eni Braga. Chama, chama de fogo. Chama de fogo. Chama de fogo. Deus mandou renovo. Chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Chama de fogo. Deus mandou de novo. Pai do Senhor, Fátima Lira. Mateus 4, 18. Nós vamos falar da vida de Pedro hoje. Vamos falar os antecedentes, a vocação de Pedro. Chama de fogo. Chama de fogo. Jesus andando junto ao mar da Galileia.
viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Então eles, deixando logo as redes, seguiam-nos. Mandou de novo, chama, chama, chama de fogo. Chama, chama, chama de fogo. Deus mandou de novo, chama, chama, chama de fogo. Aleluia. Deus mandou de novo. Glória a Deus. Originalmente chamado de Simão. Era o nome verdadeiro de Pedro. Aleluia. Jesus é demais. Jesus é fogo. Jesus é fogo. Jesus é paz. Jesus é fogo. Jesus é poder. Jesus é demais. Jesus é graça. Jesus é paz. De lugar, a presença de Deus. Deixa o fogo Caído. Fique hoje ligado, isso você é mistério de fogo, tu não podes perder. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. A paz do Senhor, Maria do Carmo. Jesus é paz, Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é força, Jesus é pão, Jesus é paz. Se tu estás enfermo, Ele vai te curar, se te sentes oprimido, Ele vai libertar. se estás vacilando, Quando onde quer esse desce pro mundo, Deus vai te consolar. Da fé já começa a aumentar. Sabe o quê? A tua vitória. Tua vitória, inimiga, pode chegar. Levante as mãos. Mas agora ganha. É somente glória. Glória. Glória sem parar. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça. Jesus é força. Jesus é paz. Jesus é fogo. Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça. Jesus é força. Jesus é paz. Jesus é fogo. Jesus é poder, Jesus é demais. Ele é demais. Jesus é paz. Jesus é fogo. Jesus é poder. Jesus é fogo. Jesus é poder. Jesus é demais. Ele é graça.
Ele é a força, Ele é a nossa paz. Fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é fogo. Jesus é neste lugar, a presença de Deus. Deixa o fogo caído e vindo do céu. Fique hoje ligado e tu vais receber. É mistério de fogo. Fogo! Tu não podes perder. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é fogo, Jesus é paz. Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz. Se tu estás enfermo, Ele vai te curar, se te sentes oprimido, libertar, se estás banando, aflito, lá, nós fez o prumo, Deus vai te consertar. Da fé, já posso contemplar a tua tua vitória que acabou de chegar. Levante as mãos no céu, Ah, dá um abraço na tua mãe, Eliomar. somente glória. Eu sempre lembro dela quando eu vejo a sua foto. Jesus é Dá um beijo na Luzia, na tua mãe Luzia. Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é Jesus é fogo, Jesus é poder, Jesus é demais. Ele é demais. graça, Jesus é força, Jesus é paz. Jesus é força, Jesus é poder, Jesus é demais. Jesus é graça, Jesus é força, Jesus é paz. Jesus é poder, Ele é demais. Ele é graça, Jesus é paz. Paz, Ele é paz. Essa paz que excede nosso coração, a paz de Cristo Jesus nas nossas vidas, é bênção, né? É bênção, Deus, vai queimar, aleluia, deixa o fogo Deus, vai queimar, aleluia. Vamos falar de Pedro, antecedentes, aleluia, originalmente chamado de Simão Pedro, né? Era filho de João, ele era filho de João. Está lá em João 1:42. E irmão de André, Mateus 4:18, foi o versículo que eu li agora, né? Que eu li de início. Aleluia. Deixa o fogo te queimar. Queimar. Fogo te queimar. Vai queimar, vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Vai queimar. Deixa o fogo te queimar. Diz o que queres, que ele vai te atender. Que passeia. Mateus 4:18. Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim,
e vos farei pescadores de homens. Né? Pescadores de homens. Aleluia. A do Senhor, Gilvadete. A paz do Senhor. Então Pedro era casado e a sua esposa o acompanhou em suas viagens. Pedro era casado e a sua esposa o acompanhou em suas viagens. Pai do Senhor, Sueli Lessa. Beijo no coração de vocês, tá? Que estão entrando nesta noite para ouvir a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Então, Pedro, ele é casado e sua esposa o acompanhou em suas viagens. Antes de ser chamado por Jesus, trabalhava com seu pai como pescador. Marcos 1, versículo 16 a 20. Pedro não fora educado religiosamente, aleluia, e possuía forte sotaque da região da Galileia. Mateus 26, 33. Aleluia. Era, portanto, considerado como ignorante e sem estudos pelos líderes judaicos de Jerusalém. Lá em Atos 4:13, que fala que Pedro e João perante o Sinédrio, né? Pedro e João, eles estavam perante o Sinédrio. E no capítulo 4, do versículo de 12 a 13, diz a palavra: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Eles estavam pregando. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado de que eram homens sem letras e indoutos, e se maravilharam, e tinha conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Mas a Bíblia diz, Pedro, ele era indouto, né? Ele era indouto, sem letras, indoutos, e eles se maravilharam. Mas Pedro, como diz as antecedentes de Pedro, que ele era educado religiosamente, possuía forte sotaque, né, da região da Galileia, era, portanto, considerado como ignorante, sem estudo pelos líderes judaicos de Jerusalém. Mas uma coisa Pedro tinha o que aqueles homens não tinham. A Bíblia diz que Pedro, ele era cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do
Espírito Santo. Pedro, ele tinha unção, ele tinha poder, ele tinha autoridade. Pedro tinha. Ele poderia não saber falar, ele poderia falar errado, ele poderia ser grosso, ser ignorante, como diz, aleluia. Paz do Senhor, Eronilde Ribeiro, seja bem-vinda, minha linda, Deus abençoe. Então, Pedro, ele não foi educado religiosamente e possuía fortes sotaques da região da Galileia, era, portanto, considerado como ignorante. Como diz aqui o capítulo 4 do versículo 13, que então eles vendo a ousadia de Pedro e João, porque eles tinham ousadia, ele tinha unção, como eu disse, como eu li aqui, ele era cheio do Espírito Santo, né? Ele era cheio do Espírito Santo. Mas eles foram informados, aqueles homens, né? Os judaicos e de Jerusalém foram informados que Pedro era sem letra e indouto. Então eles tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Vendo estar com ele o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim, Rosana Sena, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então, Pedro, ele era considerado como um ignorante, mas ele tinha aquilo que muitos poderiam ter, o que Pedro tinha. Aleluia. Pedro sempre, a vocação de Pedro sempre encabeça a lista dos discípulos de Jesus, não porque tenha sido o primeiro a ser chamado, mas como as discussões nas sessões seguintes indicarão Simão chamado Pedro. Também lá em Mateus 3,16 você vai encontrar esses textos. Fazia parte do círculo mais íntimo dos discípulos de Cristo, no qual encontrava-se também Tiago, João, né? Pedro era um discípulo dedicado e que buscava exercitar a fé. Você vê, ele era uma pessoa considerada ignorante, indouto de falar. Mas ele tinha uma coisa de bom. Ele era dedicado e que buscava exercitar a sua fé. Embora demonstrasse um pouco de volubilidade, né? Como revelou o incidente em que Jesus andou sobre as águas, porque ele, com a fé que ele tinha, ele se entusiasmou. A princípio eles pensaram que era um fantasma que estava andando sobre as águas. Mas quando Jesus disse, sou eu, Pedro, não tema, não tenha medo, vem comigo. E ele foi. Enquanto ele estava com a sua visão focada em Jesus, ele estava caminhando sobre o mar. Mas quando ele
olhou para baixo, aí ele viu, aí ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco. Então, então nós lemos fazia parte do círculo mais íntimo dos discípulos, ele, de Cristo, no qual encontrava-se também Tiago e João. Pedro era um dos discípulos dedicado, exercitava a sua fé, como nós procuramos a cada dia a exercitar a nossa fé, a colocar a nossa fé em prática, né? Sempre confiando, crendo no Deus de Israel. É isso? Então, Pedro, embora demonstrasse, né, um pouco de volubilidade, como revelou o incidente em que Jesus andou sobre as águas, ele admitia, Pedro, ele admitia a sua ignorância e a própria pecaminosidade. Ele admitia. Com dúvidas, fazia muitas perguntas. Ele fazia muitas perguntas quando ele tinha dúvida. Fazia muitas perguntas. Apesar de receber uma revelação divina a respeito da identidade de Jesus, rejeitou qualquer noção, né? Qualquer noção quanto à sua morte. Uma atitude que Cristo atribuiu ao próprio diabo. A motivação dele foi considerada digna. Isto é, Messias era que se tratava de um governador terreno, em cujo reino talvez imaginasse a si mesmo no desempenho de um papel importante. Esteve presente com Tiago e João na transfiguração. Pedro, estou falando de Pedro, ouviu a voz de Deus, Pedro, confirmando que Jesus era seu filho amado. Seu filho amado. Passou nessa Hilda, seu filho amado. Né? Um incidente deu testemunho lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 18, exigindo obediência ao ensino de Cristo. Pedro aprendeu a importância de os discípulos de Jesus pagarem imposto. Os impostos aos reis terrenos. Não porque tivesse a obrigação, mas porque o não pagamento causaria uma dificuldade para a promoção do Evangelho. Questionou sobre o perdão. Pedro foi advertido a respeito do que aconteceria com os discípulos, que não perdoasse a torturar que experimentaria
E, aleluia, e foi rápido ao lembrar a Jesus que os discípulos abandonaram tudo para segui-lo. O texto que eu li lá em Mateus 3, 4, 18. Né? Que eles abandonaram tudo. Jesus viu eles pescando e convidou, fez um convite para eles e eles aceitaram. Ele abandonou a rede e seguiram a Jesus. Recebeu promessas de que os 12 se sentaria em tronos para julgar Israel. Inicialmente não permitiu que Jesus lavasse seus pés. Pedro, inicialmente, ele não permitiu que Jesus lavasse os seus pés. Depois pediu que banhasse também suas mãos e sua cabeça como sinal de limpeza. Como sinal de limpeza. Aleluia. E Pedro é lembrado por contradizer Jesus quando este falou que os discípulos o negaria, assim como os outros, replicou que estava disposto a morrer e jamais negaria Jesus. Apesar do aviso de que o espírito estava preparado, mas a carne era fraca, porque Jesus avisou, né? Jesus avisou. No momento da prisão de Cristo, numa atitude impetuosa, cortou a orelha de Malco, empregado do sumo sacerdote. Pedro fez isso. No pátio da casa de Caifás, a determinação de Pedro entrou em colapso. Não adianta de um tribunal, mas da pergunta de uma jovem empregada. A enormidade de sua negação em cumprimento. A profecia de Jesus de que ela aconteceria antes do amanhecer. Glória a Deus. Pai do Senhor, Moraes Sandra, seja bem-vinda. Antes do amanhecer do dia seguinte, fez com que ele chorasse amargamente. Pedro, diante do túmulo vazio, as mulheres receberam instruções de dizer aos discípulos que veria Jesus na Galileia. Foi ele quem a seguiu, correu ao túmulo vazio e teve dúvida sobre o que tudo aquilo significava. Então, o Senhor Jesus, quando ele falou aos discípulos que ali alguém iria traí-lo, o próprio Pedro disse que não. Mas o Senhor é aquele que ele sabe de tudo. Ele conhece o coração, ele conhece a nossa vida, ele conhece a nossa sinceridade, a nossa honestidade, as nossas falhas, os nossos erros. E Deus conhecia Pedro, Jesus conhecia Pedro. Sabia que seria
traído por Pedro. Ele sabia. Ele não quis apontar, dizer, é você, Pedro, que vai me trair. Porque quando ele falou que os discípulos os negaria, assim como os outros replicou que estava disposto a morrer, jamais negaria o mestre. Mas Jesus falou que ali, que antes da meia-noite o galo iria cantar. 3 vezes cantou. A profecia de Jesus que ela aconteceria antes do amanhecer do dia seguinte. Justamente aconteceu. Então Pedro, aleluia, foi ele quem a seguiu e correu ao túmulo vazio, né? Teve dúvidas sobre o que tudo acaba. E quando estava no lago de Genezaré, com alguns dos outros discípulos, Jesus apareceu-lhe e mostrou que estava vivo. Pedro, na ocasião, estava no mar. Lançou-se nas águas quando João identificou que era Jesus. E foi em direção ao mestre. A instrução que Jesus deu da praia sobre o local onde deveria atirar as redes resultou numa pesca abundante. Depois da refeição, Cristo questionou Pedro sobre o nível de seu amor por ele, diante da afirmação e de sua lealdade. Pedro recebeu a ordem de cuidar do povo de Deus e alimentá-lo espiritualmente. Na mesma ocasião, ele foi informado sobre a forma de sua própria morte, por meio da qual Deus seria glorificado. Segundo a tradição, tal fato ocorreu em Roma. Então nós vemos aqui que Pedro, como diz o livro, o texto, que diz que Pedro, ele era considerado como ignorante. Ele era ignorante. Mas uma coisa, ele era cheio do Espírito Santo. O apostolado de Pedro, depois da pergunta feita por Jesus sobre como as pessoas o via e o próprio discípulo pensava dele, Pedro foi o primeiro a confessar que Cristo era o Messias, prometido no Antigo Testamento. Além disso, reconheceu que era filho do Deus vivo e que tinha as palavras de vida eterna. Essa verdade não se desenvolveu por dedução ou por algum meio humano, mas como revelação de Deus Pai. De acordo com Jesus, esse entendimento de Pedro seria uma grande bênção, não somente porque constituía a verdadeira base do Evangelho, de quem é Jesus, mas também porque esta seria a mensagem que ele proclamaria. No jogo de palavras, Cristo disse a Simão que seu nome seria mudado para Pedro.
aleluia, seria mudado para Pedro, para descrever seu papel como apóstolo. Apóstolo. Por isso que a Igreja Católica, eles adoram a imagem do São Pedro, de Pedro. Jesus disse que seria sobre essa pedra, que sua igreja seria edificada sobre esta pedra. É uma tradução equivocada da frase na construção original em grego. Em grego, o verbo é seguido por um particípio, que neste caso é usado no sentido de construir algo em frente de, não sobre algo. Seria diante desta pedra, Pedro, que, aleluia, que construía, que Jesus edificaria sua igreja, a assembleia. Israel havia se reunido numa assembleia solene diante do Monte Sinai, para ouvir a palavra de Deus, isto é, o livro da aliança, lido por Moisés, aleluia. Os israelitas endossaram a leitura e foram formalmente constituídos como povo de Deus. Como povo de Deus. Depois da salvação do Egito, lá em Êxodo 24, de 1 a 11, assim a palavra de Deus, isto é, o evangelho na boca de Pedro. Por isso que Jesus, ele mudou o nome de Simão para ser Pedro, chamado Pedro, para descrever seu papel como apóstolo. E disse que seria sobre esta pedra que sua igreja seria edificada sobre esta pedra, numa tradução equivocada de frase, que é Petro. Então o texto diz que o evangelho da boca de Pedro seria o meio pelo qual os judeus que abraçasse a salvação oferecida por Jesus constituiria o povo de Deus naquela assembleia. Jesus, entretanto, disse a Pedro, que as portas do inferno, isto é, as hostes malignas, jamais prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Você vê que a igreja de Cristo, ela tem uma proteção poderosa, porque Jesus está na nossa frente, porque a igreja de Cristo somos nós. Você vê que ele trocou o nome de Simão para Petros. Diante desta pedra, Petro. Aleluia.
Glória a Deus. Então, jamais prevaleceria contra a igreja, pois tal é o poder concebido. Pedro foi o apóstolo dos judeus na Palestina, possivelmente em Coríntios, também na Babilônia, que a tradição diz ser Roma. De fato, vemos esta promessa de Jesus se cumprisse em Atos, pois foi Pedro quem proclamou o evangelho no dia do Pentecoste. Por isso que o Senhor diz que essa pedra, ele edificaria a sua igreja. Pai do Senhor, Beta Barbosa. Então, de fato, esta promessa de Jesus em Atos, pois foi Pedro quem proclamou o evangelho no dia de Pentecoste, quando aproximadamente 3.000 judeus de Jerusalém e da diáspora foram salvos. Foram salvos. O discurso demonstrou seu conhecimento do Antigo Testamento quando citou lá em Joel 2, 28 a 32, como explicação para o fenômeno de judeus de diferentes partes do Império Romano. Virem a grandeza de Deus. Isto é o Evangelho proclamadas em suas próprias línguas materna. No mesmo discurso, ele mencionou também o Salmo 16, para mostrar que a morte jamais alcançaria vitória sobre Jesus, que o derramamento do Espírito Santo era a prova de que Jesus fora exaltado como Senhor, conforme o Salmo 110, o verso 1, dizia que ele seria. Aí lá em Atos 12, 2, de 1 a 42, novamente, Pedro foi o pregador que explicou à multidão que o milagre da cura do coxo na Porta Formosa não fora operada por ele. Ele explicou. Ele poderia se exaltar, porque quando a Bíblia diz que eles, Pedro e João, lá em Atos 3, quando diz que Pedro e João, eles subiam junto ao templo, a hora da oração, a hora nona. Essa hora nona, que era às 3 horas da tarde, a hora nona, que é às 3 horas da tarde. E ele diz que, quando diz que era trazido um varão, desde o ventre de sua mãe, todos os dias. Padre Senhor, tia Pedro,
todos os dias punha a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Então, todos os dias, se está dizendo os que punha, que levava aquele coxo, alguém colocava ele ali. Porque está dizendo que todos os dias punham a porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e João, que ia entrando no templo, pediu que ele desse uma esmola. Pedro com João, fitando os olhos nele, e disse: olha para nós. Pedro disse, mandou que aquele coxo olhasse para ele e para João, porque ele disse, olha para nós. Ele não disse, olha para mim. Não, ele disse, o texto diz que ele disse, ó, olha para nós, olhe para nós dois. Então ele disse, olha para nós. Glória a Deus. E olhou para eles. Ele olhou para eles. O coxo olhou para Pedro e olhou para João, esperando receber alguma coisa, porque ele já tinha o hábito de ir para ali pedir esmola. Acredito que todos que passavam por ele, quando ele estendia a mão e pedia, alguém daria uma moeda para ele. Mas naquele dia, ele olhou para ele olhou para Pedro e para João, esperando receber alguma coisa. E Pedro disse para aquele coxo, diz o texto, e disse Pedro, não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Quando a gente lê esse texto, a gente traz para nós, Jesus manda que você, se levante e ande. Sabe por quê? Você prostrado, você parado, você não vai ganhar nada. Tem um ditado popular do mundo que diz que pé que não anda, não dá topada. Se você estiver parado, mas se você começar a andar, você pode tomar uma topada. Glória a Deus. Então, aqui, quando Pedro usou de autoridade, por isso que no capítulo 4 de Atos 4:13, quando diz, ó, então eles vendo, os saduceus, os sacerdotes, aqueles homens que estavam ali, vendo a ousadia de Pedro e João, porque eles eram cheios do Espírito Santo. Aqui diz que Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre, todos quanto havia da linhagem do sumo sacerdote, pondo-os no meio, e perguntaram para Pedro e João.
eles perguntaram: com que poder ou em nome de quem? De quem fizeste isto? Porque aquele homem aleijado ali, aleijado de nascença, e ele com autoridade, irmãos, é isso que nós precisamos. Dessa autoridade, dessa ousadia. O mesmo Deus que deu para Pedro, para João, ele também dá para mim, para você. Porque o próprio Jesus, ele diz na sua palavra que nós ia fazer obras maiores do que ele fez. Então, Pedro, ele disse para aquele coxo, ele disse: eu não tenho nada para te dar, mas não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho é o que tinha. O que é que Pedro tinha? O que era que João tinha dentro dele? Tinha autoridade, tinha poder, tinha ousadia, tinha unção. Era cheio do Espírito Santo. E ele disse: olha, levanta em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, Pedro pegou aquele coxo pela mão direita, o levantou, diz a Bíblia, e logo os seus pés, tornozelos se firmaram. E soltando ele, quando os tornozelos dele e os seus pés se firmou, a Bíblia diz que eles soltou também. Pôs-se em pé e andou e entrou com ele no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Por isso que ele, já aqui no capítulo 4, Pedro e João perante o Sinédrio, que diz que, estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito de que ensinasse o povo e anunciasse em Jesus a ressurreição dos mortos, lançaram mão deles e encerraram ele na prisão, porque eles estavam pregando o Evangelho de Cristo Jesus. Tinham visto aquele milagre que Deus tinha feito, usando Pedro. Por isso que aqui diz o texto que Pedro novamente, o pregador, que ele explicou para a multidão. Ele explicou para a multidão que o milagre da cura do coxo na Porta Formosa não foi operado por eles, não, mas pelo poder do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aleluia. Esse foi a explicação que ele estava dando para aquela multidão. Foi esse Senhor que glorificaram seu servo Jesus, cujo sofrimento foram predito por todos os... Aleluias. Pedro proclamou que Jesus era aquele sobre o qual o Messias falou em Deuteronômio 18, 15, 19.
e que os que se recusassem a aceitá-lo seriam destruídos. Ele declarou que a bênção sobre todas as famílias da terra, conforme predito na promessa abraâmica, em Gênesis 12:3, agora realizara-se na morte e ressurreição de Cristo Jesus. Aleluia. Os judeus, portanto, eram os primeiros a ter a oportunidade de receber essa bênção por meio do arrependimento dos pecados, em face do interrogatório por parte dos líderes judaicos. Pedro declarou que o milagre foi operado no nome do Senhor Jesus. Aleluias. O Messias ressurreto, a pedra rejeitada, que é mencionada no Salmo 118, 22, a única em que a salvação estava alicerçada, que é a pedra, que ele diz: sobre a minha igreja edificarei, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Glória a Jesus. Nós somos edificados por Cristo Jesus. Nós somos edificados por Cristo Jesus. Nós somos a pedra edificada por Jesus Cristo. Aleluia. E aqui, ele diz que, aleluia, a pedra rejeitada é mencionada no Salmo 118, a única em que a salvação estava alicerçada. A tentativa dos líderes de silenciar Pedro e João falhou, quando ambos declararam que não podia ficar em silêncio. Você vai encontrar essa passagem em Atos 4. Pois o papel deles como apóstolos os compelia a dar testemunho do que tinham visto e ouvido. Foi o que ele falou. Aleluias. Foi o que ele falou. 4, 22 de Atos. Cornélio, um homem temente a Deus. Cornélio foi o primeiro gentil a ouvir o evangelho por meio da pregação de Pedro. Tal palavra foi declarada como mensagem da paz, enviada por Jesus. O Messias que se tornou o Senhor de todos. Após a sua morte e a ressurreição, Cristo deu aos discípulos a tarefa de testemunhar que ele era o que Deus amou como juiz dos vivos e dos mortos. Aleluia. Jesus tinha assegurado a remissão dos pecados para todos aqueles que crescem nele. Por isso que ele pregava o arrependimento. Pedro, João pregava o arrependimento. Tem a passagem de João, quando diz que João, ele disse: raça de víboras, arrepende-se dos teus pecados. Eu preguei essa semana sobre arrependimento aqui.
sobre Davi, que Davi praticou coisas erradas, coisas ilícitas aos olhos de Deus, mas ele se arrependeu. Ele se arrependeu, ele se tornou homem segundo os olhos de Deus, porque ele se arrependeu. Ele pecou, ele adulterou, ele matou, mas é o que às vezes eu estou aqui falando. Os erros, os seus acertos. Aleluias. Erros e seus acertos. Você erra, mas você se acerte com Deus. Se acerta com Deus. E com o homem, se tiver que ser com o homem também. Né? Tem que haver o arrependimento. E aqui o texto diz que Pedro, aleluia, Jesus tinha assegurado a remissão dos pecados para que todo aquele que cresce nele, como todos os profetas testificaram que aconteceria, lá em Atos 10. Foi Pedro também que declarou aos líderes da igreja na Judéia que Deus considera a salvação também mediante a pregação da palavra de Deus, oferecida por Jesus Cristo, a sua relutância natural em levar-lhes o evangelho, pois eram judeus, foi vencida pela visão divina, as circunstâncias miraculosas pelas quais os mensageiros de Cornélio foram dirigidos até a casa onde ele estava hospedado. Atos 10, foram atrás de Pedro, os mensageiros de Cornélio. Aleluia. Aconselhou-se a assembleia reunida em Jerusalém a discutir questão polêmica da circunstância dos judeus e da obediência deles à lei judaica. Segundo Pedro, não devia tentar a Deus ao colocar sobre os gentios convertidos o jugo da lei que nem os próprios judeus conseguiam carregar. Declarou que os gentios foram salvos pela graça de Deus, da mesma maneira que os judeus cristãos. Atos 15, 7. Foi Pedro quem liderou o procedimento para a eleição de Matias. Atos 1, 15, 26. O livro de Atos, mostra também que ele tomou a iniciativa de Ananias e Safira. Você vê como é que Pedro ele era. Ele tinha ousadia mesmo. Foi liberto da prisão de maneira sobrenatural. Eu ontem li aqui essa passagem dele, em Atos 12, que ele foi solto da prisão milagrosamente. Milagrosamente. Ele foi preso. Foi liberto da prisão da morte certa da maneira sobrenatural. Na cidade de Jope, um milagre foi operado por meio dele, ou seja, a ressurreição da Dorca. Então Pedro era homem, cheio do Espírito Santo, tinha ousadia naquilo que falava, era convicto,
Você vê que o texto que eu li de início, sobre os antecedentes dele, de Pedro, que ele era originalmente chamado de Simão, era filho de João, irmão de André. Pedro era casado, sua esposa acompanhou em suas viagens, e antes de ser chamado por Jesus, trabalhava com seu pai como pescador. Pedro não fora educado religiosamente, possuía forte sotaque da região da Galiléia, era, portanto, considerado como ignorante e sem estudos pelos líderes judaicos de Jerusalém. Mas uma coisa, ele tinha unção. Tinha unção e ousadia no Espírito Santo de Deus. É isso que Deus quer de mim e de você. Não adianta ficar procurando falando palavras explicadas. Se explica demais para falar, mas na verdade é um saco vazio. É um saco vazio. Vive tão preocupado com a explicação de se apresentar, explicando, mas é um saco vazio. Esquece de buscar a Deus, o poder, se encher do Espírito Santo de Deus. Entendeu? Então, essa é a história de Pedro. A confiabilidade da grandíssima e preciosa promessa de Deus seria a base da confiança dos cristãos na salvação. Pedro declarou que o desenvolvimento da vida cristã não era automático, mas exigia fé nas promessas do Senhor. Bondade, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade, era virtude que devia abundar dentro do contexto essencial da fé, para que o conhecimento de Jesus como Senhor não fosse improdutivo. A abundância de tais atributos garantiria a entrada jubilosa dos cristãos no céu. Segundo Pedro 1, 4 a 11. A ênfase na lembrança do testemunhos apostólico da transfiguração, a palavra do próprio Deus a respeito do seu filho tinha como objetivo, aleluia, tinha como objetivo refutar as fábulas inventadas semelhantemente ao uso que Pedro fazia das
das Escrituras do Antigo Testamento. Havia falsos mestres na comunidade cristã, cujo estilo de vida, como maneira, exploravam os cristãos. Era detalhadamente descrito com a ajuda dos incidentes, tirando do Antigo Testamento. Os falsos mestres perturbavam os cristãos com zombaria sobre a demora da vinda de Cristo. E o ensino padrão sobre a certeza dela, a necessidade da vigilância. Você vê que tem um hino, o hino da harpa, que eu me esqueci dele. Mas diz assim, um dos tais. Muitos dizem que Jesus está tardando para vir buscar o povo seu. Como no dia de Noé estão pecando, Tem esse hino na harpa, eu acho que é o 340. Você vê, naquele tempo de Pedro, já existia a zombaria do Evangelho de Cristo, a demora da vinda de Cristo, o ensino padrão sobre a certeza dela, a necessidade de vigilância. Pedro, ele pregava para aquele povo, para aquela multidão. Existe uma importante referência ao ensino de Paulo como texto canônicos, pois Pedro indicou que era mal empregado, assim como as outras escrituras. A despeito do incidente em Antioquia, quando evitou comer junto com os gentios, depois da chegada de outros judeus, Pedro não alimentou nenhum ressentimento contra o apóstolo Paulo, pela maneira justificada como repreendeu suas atitudes. De fato, referiu-se a ele. Aleluia. E ele, como o nosso amado irmão Paulo, o qual falava segundo a sabedoria divina que lhe foram dada. Como um apóstolo, receberam a responsabilidade de assentar as ovelhas do Senhor. Pedro permaneceu fiel. A sua tarefa concluiu sua última carta com a exortação para que os cristãos crescessem na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Pedro foi indicado por Jesus como apóstolo, como principal apóstolo entre os judeus, papel que desempenhou ao estabelecer a Igreja de Cristo, por meio da pregação do Evangelho, apacentar fielmente o rebanho de Deus até o final da sua vida. Ele foi um cumpridor da palavra de Deus. É aquilo que eu sempre estou aqui falando. Tem seus erros e seus acertos, né? Pedro, nós já vamos orar, tá? Pedro, ele errou em algumas coisas, mas depois, quando ele tomou o prumo, ele seguiu em frente, né? O apóstolo Pedro é possivelmente o mais hábil
líder do Novo Testamento, no que concerne a capacidade de empreender grandes reviravoltas, né? Pedro, o homem que havia prometido seguir Jesus, isso significasse morrer. Temeu quando uma criada o identificou como um dos seguidores de Jesus. Mas agora gritava o nome de Cristo a todo pulmão, com autoridade, sem medo das possíveis consequências. Quer dizer, depois desse fato que ele negou a Jesus, né? Ele tomou posição, abraçou o seu chamado como pescador de almas. Ele era pescador de peixe, se tornou pescador de alma, né? Aleluia. Pedro sabia do perigo que corria ao falar sobre Jesus. Ele sabia da hostilidade que poderia evocar, mas ele também sabia que, por estar fazendo a vontade de Deus e pregando a Cristo, estava entregando sua vida nas mãos de Deus. Ele não tinha escolha. Ele tinha de pregar. Ele tinha de falar do nome de Jesus. Ele sentia que não podia fazer nada diferente disso. O segredo, a chamada é essa: pregar a palavra, pregar o evangelho de Cristo Jesus. É isso que Deus quer de mim e de você, para você pregar. Você pregar. Pedro sabia do perigo que corria ao falar de Jesus. Nós também sabemos, mas a gente prega. Ele sabia da hostilidade. Poderia vir ser criticado, zombado, né? Zombado, escarnecido, que poderia evocar, mas ele também sabia que por estar fazendo a vontade de Deus, esse é o segredo, e pregando a Cristo, estava entregando a sua vida nas mãos de Deus, na mão daquele que tudo pode fazer por nós também. Ele não tinha escolha. Ele tinha de pregar, era para pregar. Você não tem escolha, irmão. Se Deus te chamou para pregar, prega o evangelho. Prega a palavra de Deus. Ele tinha de falar no nome de Jesus. Ele sentia que não podia fazer nada diferente daquilo ali. Ele tinha que pregar. Depois de todas as coisas que ele tinha visto e ouvido, depois do poderoso toque que ele havia recebido do Espírito Santo, Pedro se sentiu impelido a pregar o Evangelho. Então, o texto lá de Atos 4,19, que ele foi preso, aqueles homens perguntaram para ele com que ousadia ele estava pregando aquele nome. Quem mandou ele pregar? Foi muitas interrogações. Então, o texto diz que depois de todas as coisas que ele tinha visto e ouvido, os milagres, as curas, né, os arrependimentos,
depois de que não podia fazer mais nada diferente, quer dizer, ele foi, porque ele recebeu o toque do Espírito Santo, Pedro se sentiu impelido, foi impedido a pregar. Você vê que no capítulo 4, prenderam ele. No capítulo 12 de Atos também, prenderam ele. E quantas vezes pregava, Deus soltava. Deus soltava. Entendeu? Então, eles foram impelidos a pregar o evangelho. Então, Pedro realmente pregou. E o mundo todo sofreu uma grande reviravolta. Ficou de perna para o ar, porque ele estava preso. Esse tipo de reviravolta que aconteceu na vida de alguém que é tocado pelo Espírito Santo de Deus, quando nós temos um encontro genuíno com Jesus, quando ele transforma nosso coração e mente, quando nos capacita, porque ele capacita e encoraja, e nós ficamos sem escolha. Nós temos de pregar o evangelho, nós temos de levar a todos a maravilhosa palavra. Aprenda com Pedro nesta noite. Não importa se você não sabe falar direito, não importa. O que importa é a sua vida no altar com Deus. Isso é que importa. O que importa é você ter uma vida de comunhão com Jesus. Isso importa. O que importa é você ser cheio do Espírito Santo. Você cheio da ousadia, cheio do poder de Deus. Isso é que importa. Você vá. Ele mandou você ir pregar, pregue. Ele mandou você ir orar, ore. Ele mandou você ir atrás das almas, vá atrás das almas. A igreja lhe chamou para pregar, se prepare e vá pregar. Isso, o que é que nós tiramos com isso? Com esta lição de hoje? Com a vida de Pedro? Isto deve acontecer conosco também. É isso que deve acontecer comigo e com você. Assim como ele falou para aquele paralítico, aquele coxo. Aquele coxo estava sendo levado para a porta do templo. Era alguém que levava o coxo e botava lá na porta. Com certeza, esse mesmo alguém que levava ele, o coxo, e botava lá na porta do templo, chamada Formosa, com certeza depois iria buscar mais tarde ele. Mas naquele dia não foi preciso. Alguém levou, mas não foi preciso alguém buscar. Porque com certeza aquele coxo, ele voltou para a sua casa com as suas pernas, suas próprias pernas, andou. Porque o texto diz que quando
Quando Pedro disse para ele, olhe para mim, olhe para nós. Olhe para nós. Era para que ele olhasse para ele e para João. Olhe para nós. E Pedro e João olharam bem para ele. Olhe para nós. E o homem olhou para ele com atenção, esperando receber dele alguma coisa. Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande, levante e ande. É o que Deus está dizendo para você nesta noite, minha amada irmã. Se você está prostrada, desanimada, parada, não tem força para orar, levante e ande em nome de Jesus. Levante nesta noite. Faça uma reflexão da sua vida. Volte ao primeiro amor. Volte, lembre daquilo que você era de início. Não pare de deixar de cessar as orações na sua vida. Deus te chamou, te convidou para orar pela sua família. Gilvandete Dantas, no nome de Jesus, levanta-te e anda, minha amada. Vá buscar a sua bênção, vá buscar a sua vitória, para que Deus entre e trabalhe na vida do seu filho. Deus está só esperando você se levantar, se esforçar e caminhar, como eu já falei aqui, um ditado popular que diz: pé que não anda, não dá topada. Se você não andar, se erguer, em nome de Jesus, e vá buscar pela vida do seu filho, Gilvandete, Eni Braga. Vá buscar. Ah, eu estou buscando, irmã. Dobre a busca. Dobre a sua busca em oração. Se reforce da oração. Já ensinei aqui ontem, já falei. Fale para Deus. Diga para Deus: me ajude, Senhor. Diga para Jesus: me ajude. Me ensine, Jesus. Me dê força, que Ele vai lhe dar. Gilvandete, Eni Braga, busca pelos seus filhos, para que Deus faça uma grande obra dos seus. No nome de Jesus, nós vamos orar agora. Te visitar, já que eu não posso te abraçar. Vamos orar. Vamos orar. Já que eu não Posso apertar sua mão, sentir as batida do seu coração. eu oro por Você amigo, pode contar comigo. nós vamos Vencer o perigo. Você vai ver. Vamos orar um pelos outros.
um novo amanhã chegará. Você se encontrar pra agradecer. De casa eu oro Por você, você ora por mim. o barco tá indo, o vento tá ruim, mas quem tá no O barco é mais forte do mar. Aleluia. nós Vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada dada por Cristo Jesus. Toma essa vacina nesta noite Ele para nos salvar. De casa eu oro Por você, você ora por mim. o barco tá indo e o vento tá ruim, quem tá no O barco é mais forte que o mar. Aleluia. nós Vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada, dada por Cristo Jesus. foi somente Ele Ele para nos salvar. Glória a Deus. amigo. Conte comigo. Conte comigo, Nós amigos. vamos vencer, Ser o perigo. você vai ver. Glória a Deus. Um novo amanhã chegará. Nós vamos poder se encontrar para agradecer. De casa eu oro Por você, você ora por mim. o barco tá ruim, mas quem tá no barco é mais forte. Que o mar. Aleluia. Nós vamos Tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada, dada por Cristo Jesus. foi somente Ele Ele para nos salvar. Glória a Deus. De casa eu oro Por você, você ora por mim. o barco tá indo e o vento Vamos orar tá nesta ruim, noite. Aos nomes de vocês, está tudo aqui no caderno de oração. Tá? Vamos orar nesta noite. Vamos tomar A vacina do sangue da cruz, que foi receitada, receitada por Cristo Jesus. foi somente Ele para nos salvar. salvar. Só Ele. Glória a Deus. Vamos confiar nesse Deus, né? Vamos orar. Glória a Deus. Vamos orar com Denise Oliveira, Deli, Fátima Correia, Eni Braga, Itamara Devilarte, Nádia, Maria do Carmo, Cristiane Nascimento, Eliomar Ramos, Débora Silva, Gilvandete, Sueli Lessa, Eronildes Ribeiro, Rosane Sena, Alda Bueno, Pastor Antônio Ibrahim, Nesseilda Fernandes, Maria Esté, Sandra Moraes, Divina Celestina, Rogério Souza, Rosa Azevedo, Vanderli Almeida. Um beijo, minha linda civil, né, Vanderli? Nunca mais. Bela Barbosa, Ana Paula, Cátia Pedro, Marilda Lobato, Cleonice, Carlos Devilarte, Maria de Fátima, Marta Pessoa, minha amiga Marta Pessoa. Ah, nunca mais ouvi minha amiga Marta Pessoa, lá de São Gonçalo. Lá de São Gonçalo. Andréa Campos, Iris Torres, Cecília de Paula. Então nós vamos orar nesta noite com essas irmãs,
para que Deus abençoe, dê vitória no seu lar. Não esquecendo, irmãs, compartilhe o vídeo, semeie essa palavra de Deus, coloca no seu vídeo, no seu Face, coloca no seu grupo, semeie a palavra de Deus, espalhe essa semente, porque muitos estão precisando. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, eu apresento os teus servos, tuas servas, todos aqueles, ó Deus, que se puseram estar diante deste vídeo, Senhor, para ouvir a tua palavra. Agora, Senhor, eu te peço que o Senhor abençoe cada um nesta noite, que o Senhor dê vitória, que o Senhor entre no lar das tuas filhas, encha, Senhor, as suas filhas de bênção, de poder, autoridade, dá autoridade, Senhor, e força a Gilvandete para que ela venha se levantar, se erguer, no nome de Jesus, Pai. Toma a tua filha nas tuas mãos, a Eni Braga, Senhor, a Beta Barbosa, Senhor, toma as suas filhas nas tuas mãos, elas precisam de ti, Pai. Pelos seus filhos, ela pede pelos seus filhos, Senhor. Toma cada uma na palma da tua mão, Senhor, e dando vitória para esta noite. Em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que o Senhor Jesus, nesta noite, abençoe cada uma das tuas servas e dando vitória. Meu Senhor da glória, toma a Rosane nas tuas mãos. Toma as tuas filhas, a Neceilda, a Cátia Pedro. Senhor, tantas e tantas que colocaram os seus nomes aqui, Senhor. E no nome de Jesus eu te apresento nesta noite. Toma seus filhos, seus netos, seus esposos, seu lar, a sua casa, em nome de Jesus. Senhor, toma minha família, meu lar, meus filhos, meus netos, meus genros, acoberto com o teu sangue, dando livramento e escape. Guarda-nos, Senhor, debaixo da tua potente mão. Guarda, Senhor, a tua igreja na face da terra e dando vitória, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e sobre o teu rosto. O Senhor te dê a paz. Que o Senhor te dê a paz para cada uma de vocês. Não esquece, amadas irmãs, de compartilhar o vídeo no nome de Jesus. Que Deus ele é fiel. No nome de Jesus. Já começa Essa prova. Deus está trabalhando. Receba a bênção nesta noite. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. E que o Senhor tenha misericórdia de ti. E que sobre o seu rosto o Senhor te dê a paz. A paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Com a permissão de Deus, estaremos aqui. A partir das 9 horas da noite. Estaremos aqui em nome de Jesus. Pregando a palavra de Deus. É muito amassado para fazer um Faz como Ele quer. chega as boas novas. Até amanhã. Um beijo no coração de vocês. Compartilhe o vídeo em nome de Jesus. Rei do universo, nada é impossível. Possível para o nosso Deus. Quando ele faz, Tudo Ele faz. Tudo Deus faz por nós. Porque Ele é poderoso, Ele é soberano, Ele é o Deus do universo. Deus não dá prova que tu não suporta. Glória. Até amanhã, Rosane Sena. Um beijo, minha amiga. Jesus te abençoe. Te dê uma noite de paz. Até amanhã. remove montanhas. Seja mais que isso.
recurso para te ajudar. Às vezes o bar é muito amassado pra fazer um bar. Ele quer Basta tudo isso. chega as boas novas. Quem te viu no bar vai te admirar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Peço Nada é impossível. impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz. Tudo Ele faz. Pai do Senhor, pastor Antônio Ibrahim. Até amanhã, se Deus quiser, meu amigo. Eronilde Ribeiro. A paz do Senhor, Sueli Lessa. Que Deus nos abençoe, Gilvandé. Glória a Deus.